Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Misericórdia. O irmão pode sentar-se. Esse texto em si já é uma pregação, mas quando nós entendemos alguns detalhes dessa mensagem, desse texto, os nossos olhos se abrem um pouco mais. Irmãos, é de conhecimento geral que o apóstolo Pedro, ele tinha a língua solta. Pedro, ele era um falastrão. Ele era o mais tagarela do grupo apostólico. Vez ou outra ele abria a sua boca e soltava as suas pérolas. Porém, não tem como negar que muitas das suas falas tiveram como resultado ensinos imortais dos lábios de Jesus. E o texto que acabamos de ler é um desses ensinos imortais. Por quê? Porque Pedro provavelmente estava com algum problema pessoal com algum membro do grupo apostólico. Alguém devia ter pisado no calo de Pedrão. Alguém havia tirado Pedro do sério. Alguém aprontou com Pedro. Então ele vai até Jesus com uma dúvida em forma de pergunta e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Senhor, até 7? Alguém perturbou o cara. E com essa pergunta, Pedro estava talvez se achando o máximo. Talvez se achando o cara. Senhor, até 7? Eu tenho que perdoar até 7? Afinal, os rabinos ensinavam que era suficiente perdoar apenas 3 vezes. Esse era o costume da época. Olha, até 3 vezes você perdoa. Depois disso, perdoa não. Por exemplo, o rabino José ben Judá dizia o seguinte: se alguém cometer uma ofensa uma vez, perdoe. Se cometer a mesma ofensa pela segunda vez, perdoe. Se cometer a mesma ofensa pela terceira vez, perdoe. Porém, se a cometer pela 4ª vez, não o perdoe. Pedro, por outro lado, foi aqui bem generoso. Ele aumenta de 3 para 7 a quantidade de perdão a ser liberado. No entanto, Jesus multiplica o 7 de Pedro por 70. Jesus disse que não te digo que até 7,
mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Porém, queridos, Jesus não estava com isso, estabelecendo um limite de 490 perdões por pessoas, mas enfatizando um detalhe interessante, enfatizando que não há limite para o perdão quando houver verdadeiro arrependimento. Isso porque o perdão deve ser um estilo de vida para o cristão. O cristão, ele é um perdoador mor, ou deveria ser. Os perdoados devem perdoar. Somos perdoados para perdoar. Os que recebem graça devem ser também canais dessa mesma graça. Os que receberam perdão não podem, de maneira alguma, sonegar o perdão. E foi nesse contexto de perdão que Jesus conta a famosa parábola do credor incompassivo. Essa parábola, queridos, ilustra o poder do perdão. E ilustra também a ingratidão de muitos que foram perdoados. Ela conta o quê? A história de um rei que decidiu ajustar contas com seus servos. Foi levado a ele o quê? Um sujeito que tinha uma dívida monstruosa. 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos. Segundo os estudiosos, um talento era o equivalente a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos daria hoje cerca de 350 mil quilos de ouro. O quilo de ouro atualmente gira em torno de 350 mil reais. Sendo assim, 350 mil quilos de ouro daria hoje cerca de 122 milhões de reais. Era a dívida do sujeito. Como que vai pagar? Esse sujeito estava enrolado, estava endividado com o rei. Para os irmãos terem uma ideia, os impostos recolhidos por Roma, juntando Galileia, Pérea, Judéia, Idumeia e Samaria, tudo junto, girava em torno de 800 talentos por ano. Sendo assim, 10.000 talentos representava todos os impostos da nação por 13 anos. 13 anos de impostos da nação daria 10.000 talentos, a dívida desse cidadão que estamos estudando. Então, 10.000 talentos era a dívida do servo enrolado, endividado. Era uma dívida impagável. Literalmente impagável. Para os amados terem uma ideia, se ele ganhasse 1 denário por dia, que era a média, né, do trabalhador na época, ele precisaria trabalhar 150 mil anos para pagar essa dívida. Estava ou não estava enrolado? Porém, como não tinha como pagar, o rei mandou que ele e toda a sua família fossem vendidos para que a dívida fosse paga. É o que o texto diz. No entanto, aquele homem endividado suplicou o perdão do rei. Não é isso? Ele se prostrou aos pés de seu senhor. Implorou por perdão, por misericórdia. E o texto diz que o rei, movido de compaixão, perdoou aquela imensa dívida. E aquele homem foi solto, foi livre, com uma dívida impagável. Detalhe, queridos, esse servo não merecia ser perdoado. Merecia? Não tinha merecimento algum. O perdão foi o quê? Um ato do mais puro amor e misericórdia por parte do rei. O rei se compadeceu. Simples assim. O rei perdoou. Simples assim. Todavia, diz a história, logo que esse perdoado miserável saiu da presença do rei, ele encontrou que no caminho alguém que lhe devia 100 denários. 100 denários. Queridos, 100 denários hoje daria em torno de 5 a 10 mil reais. Essa era a dívida que o outro devia a ele. É um valor alto, mas comparado com a dívida que ele tinha com o rei, é um valor irrisório, não é? Lembrando, ele devia cerca de 122 milhões de reais e foi literalmente perdoado. Então ele pega o sujeito que lhe devia 100 denários pelo colarinho e diz:
ou você me paga, ou eu te mando prender. Porém, esse devedor implorou por perdão também. Implorou por misericórdia, por compaixão. O devedor prostrou-se aos pés dele e disse o seguinte: se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando o rei soube do acontecido, diz a história, mandou que trouxessem ao palácio real aquele homem que havia sido perdoado de tão grande dívida. E disse para ele o seguinte: seu malvado miserável. Essa aqui na versão da Bíblia Viva é gostoso, que vai direto ao assunto. Seu miserável, malvado, eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me pediu. Você não deveria ter pena dos outros, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Irmãos, essa ilustração é contada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contou essa história. Agora, o que podemos aprender com essa ilustração? Com a parábola do credor incompassivo? Primeiro, aprendemos que a nossa dívida para com Deus é uma dívida impagável. Irmãos, o endividado da parábola representa cada um de nós. Literalmente, cada um de nós. Lembra da dívida daquele sujeito? 10 mil talentos, ou cerca de 122 milhões de reais. Alguns sugerem que essa dívida em valores atuais poderia ultrapassar $1 bilhão. Alguns extremistas vão a essa quantia. Ou seja, era uma dívida impagável, inegociável. Irmãos, cada centavo daquela dívida representa cada pecado cometido pelo ser humano, que já nasce em pecado, já nasce enrolado, já nasce endividado. A dívida que temos com Deus não pode ser medida em dólares, não pode ser medida em centavos, em euro. Trata-se de uma dívida moral. Todos os pecados que cometemos são depositados no tesouro da ira de Deus. A menos que recebamos a misericórdia de Cristo, nossa dívida com Deus, ela tende a aumentar dia após dia. Porém, na cruz, toda essa dívida de pecado foi paga por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 3, 23 e 24 diz que todos pecaram, todos nós, e afastados estamos da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nenhum de nós tem como pagar essa dívida monstruosa. O versículo 5 diz que aquele homem não tinha como pagar. Essa palavra revela a nossa falência espiritual. Também não temos como pagar. Nossas boas obras não pagam essa dívida com Deus. Nossas contribuições ali no gasofilácio não pagam nossa dívida com Deus. Nossas orações, nossos jejuns, nossa leitura da Bíblia não pagam nossa dívida com Deus. Nenhum ser humano pode satisfazer as demandas da justiça de Deus. Nenhum homem pode cumprir a lei de Deus na íntegra. Por quê? Porque a lei é santa, não é? Só que nós somos pecadores, a lei é espiritual. Nós somos carnais, a lei é perfeita. Nós somos cheios de ambiguidades, cheios de contradições, cheios de falhas. Assim, todos nós carecemos da misericórdia de Deus para sermos perdoados. O perdão da dívida do pecado, queridos, é algo que não merecemos, mas que precisamos. Não merecemos. Ser lavados no sangue de Jesus é um presente do céu a pessoas indignas que não merecem. Conta-se de um professor de escola dominical que costumava visitar algumas crianças carentes próximas à igreja, né? Essas crianças viviam em pobreza extrema.
carentes de quase tudo, não tinham recursos. Certo dia, aquele professor resolveu comprar algumas roupas e alguns calçados para um determinado aluno que vivia numa comunidade muito carente. E quando ele estava se aproximando da casa, o menino que iria receber o presente jogou uma pedra que acertou a cara, a testa do professor, que precisou ser hospitalizado. E após ser medicado, esse professor voltou com os mesmos presentes para a casa do menino. Esse professor não sabia quem tinha lançado a pedra. Não sabia. O pai do menino, com receio, recebeu aquele professor e disse o seguinte: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, envergonhado, disse: professor, meu filho foi aquele que atirou a pedra no senhor. Meu filho, ele não merece esses presentes. Meu filho é perverso. Meu filho é malcriado. Meu filho só faz coisa errada, só faz besteiras. E o professor respondeu: realmente o seu filho não merece esses presentes. No entanto, ele precisa desses presentes. Ele carece desses presentes. Receba, não é por merecimento, é por graça, é favor. Da mesma maneira, queridos, não merecemos o perdão de Deus, mas precisamos dele desesperadamente, diariamente, ininterruptamente. Não merecemos salvação, mas precisamos dela. Não merecemos o favor de Deus, mas precisamos urgentemente de seu favor, da sua misericórdia, da sua graça e de seu perdão. Segundo, aprendemos também que o perdão de Deus para aqueles que se arrependem é um perdão incalculável e completo. Aquele homem que tinha uma dívida monstruosa pediu perdão e se humilhou na presença do rei, diz o texto. E a história diz que o rei, movido de íntima compaixão, perdoou a imensa dívida totalmente. A dívida era incalculável, queridos, e o perdão foi completo. Assim Deus age conosco. Nossa dívida era incalculável e impagável, porém, quando nos arrependemos sinceramente, verdadeiramente de nossos pecados, Deus nos perdoa completamente. Irmãos, parem para pensar, se Deus perdoou um mentiroso como Abraão, que mentiu em relação à sua esposa, se Deus perdoou um adúltero como Davi, que se humilhou, se arrependeu, sofreu consequências, se Deus perdoou um assassino, idólatra, bruxo como Manassés, se Deus perdoou um covarde como Pedro, que o negou 3 vezes, e uma prostituta como Maria Madalena, com certeza Ele também perdoará miseráveis como eu e você, se nos prostrarmos diante dele com o coração quebrantado. Não merecemos, mesmo assim Deus nos perdoa quando pedimos perdão. Isso porque Ele nos amou quando éramos pecadores. Ele nos escolheu quando éramos um tição tirado do fogo. Ele nos atraiu para si mesmo quando éramos inimigos. E nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Eu não sei o quanto você está enrolado com Deus. Não sei o quanto você talvez esteja enrolado com os homens. Uma coisa eu sei, se você se ajoelhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, Ele te perdoará completamente. Creia no perdão de Deus. Creia. Fuja do pecado, sim, mas creia. Porque há pessoas que não creem mais. Tem gente que chega a um ponto que acha que acabou. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais solução. E o diabo alimenta isso. E a pessoa muitas vezes acaba tirando a própria vida no momento de desespero. Terceiro, aprendemos com essa parábola também que precisamos perdoar assim como fomos perdoados. Eis a questão. Precisamos perdoar assim como fomos perdoados. Lembra de nosso personagem? Ele foi perdoado de uma dívida impagável, uma dívida incalculável, porém, quando encontrou alguém que lhe devia um valor incalculavelmente menor, ele não perdoou. Ele gostava de perdão, mas detestava perdoar.
Ele amou ser perdoado de sua monstruosa dívida, mas odiou a ideia de ter que perdoar os seus devedores. Irmãos, ele devia, vamos lembrar, 122 milhões ao rei e foi perdoado. Porém, quando ele encontrou alguém que lhe devia 10 mil reais ou 5 mil reais, não quis perdoar. A desproporção das duas dívidas era imensa. Quero ler de novo o texto. Mateus 18, versículo 28 a 30, na Bíblia Viva. Mas quando o homem saiu da presença do rei, perdoado, não é isso? Saiu perdoado, limpo, sem dívida. O score dele estava em 1000, nome limpo. Quando o homem saiu da presença do rei, foi a um homem que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele lhe desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência comigo e eu te pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Irmãos, é muito interessante porque as mesmas mãos que suplicaram o perdão de Deus foram as mesmas mãos que pegaram o outro sujeito que lhe devia pelo colarinho. A mesma voz que foi usada para pedir misericórdia, agora é usada para ameaçar. Podemos até ficar indignados com a atitude desse homem ingrato. Tem gente que dá vontade, sair da graça. No entanto, todo aquele que não perdoa é discípulo desse homem, é um seguidor. Esse cidadão aqui tem seus seguidores pelas redes sociais, e de repente é um número muito grande. Agora, sabe por que esse sujeito não conseguiu perdoar uma dívida tão pequena? Porque não valorizou a grandeza do perdão que recebeu. Não valorizou. Apesar de receber o perdão de uma dívida tão enorme, ele não conseguiu perdoar um valor tão pequeno. E a lição que recebemos de Deus, a lição é que recebemos de Deus um perdão infinitamente maior do que aquele que devemos conceder a quem nos deve. Relembrando mais uma vez, nossa dívida era impagável, monstruosa, incalculável, porém Jesus pagou a dívida que era nossa. Ele morreu a nossa morte, ele derramou seu precioso sangue para nos resgatar da maldição da lei, e já que ele perdoou tamanha dívida, devemos igualmente perdoar aos nossos devedores. Talvez essa palavra não tenha muita aplicação para você hoje, mas o futuro, quem sabe? O bispo Taylor diz que numa reunião lá no centro da África, um culto de Santa Ceia, e ele era um missionário, e foi celebrada a Santa Ceia com vários membros de várias tribos que antes eram inimigas. E ele conta que um recém-convertido de uma das tribos se ajoelhou juntamente com outros irmãos. De repente, ele, quando se ajoelha, esse novo convertido, ele olha para um lado, ele vê um homem. Quando ele vê esse homem, o sangue ferveu. Ele ficou irado, ficou transtornado, ficou indignado com o cidadão que estava do lado dele. E ele se levantou, não participou da ceia, esse novo convertido indígena, foi para dentro da floresta e foi orar. Ficou ali dias. Depois de alguns dias, ele voltou para a igreja, sentou-se ao lado do mesmo homem que antes o havia deixado irado, indignado, e participou da ceia. Ele voltou e participou da próxima ceia. Conseguiu abraçar o cidadão. Saiu um peso das suas costas. E alguns irmãos não entenderam a reação dele, perguntaram o que havia acontecido, por quê que ele havia fugido para o meio da floresta quando olhou para o cidadão que estava do lado dele, que era de outra tribo. E ele explicou que no passado, numa luta entre tribos vizinhas, aquele cidadão havia matado o próprio pai dele e havia comido. Eram canibais. Ele havia jurado vingança. E quando viu o inimigo ao seu lado, o sentimento de ódio, de vingança voltou à sua alma.
Foi aí que ele fugiu e entrou na floresta para orar, para clamar a Deus, para pedir ajuda a Deus, porque se não fosse isso, ele ia matar o cidadão. E enquanto ele orava, o Espírito Santo fez com que ele se lembrasse dos seus muitos pecados que ele havia cometido também. Ele lembrou-se de quantas pessoas ele também havia matado e comido, porque ele era canibal. Ele lembrou-se de quantas famílias ele havia destruído, de quantas besteiras ele havia praticado. E lembrou-se também da grandiosidade do perdão de Deus na sua vida. E essa lembrança o capacitou a perdoar o assassino do seu pai. Irmãos, ao nos lembrarmos da grande dívida que nos foi perdoada, não teremos dificuldade alguma em perdoar as ofensas de nosso irmão. Isso porque a mágoa adoece, o ódio mata, mas o perdão cura. O perdão cura. Uma pessoa que não perdoa, ela vive perturbada com seus próprios sentimentos. Ela dorme com o inimigo. Ela dorme com aquele a qual ela não perdoa. Fica ali constantemente ao lado dela. Quarto, aprendemos também que sem perdão não há perdão. E essa parte é terrível. É séria. Sem perdão não há perdão. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Versículo 33. Expressa a indignação de Deus em relação ao ingrato. Você não devia ter pena dos outros do mesmo modo como eu tive de você? Literalmente, seria mais ou menos assim. Perdoei você quando você suplicou a mim. Não devia você também ter tido misericórdia do seu conservo, assim como de você tive misericórdia? Portanto, queridos, o sujeito que havia sido perdoado, mas que não perdoou, voltou a ficar endividado. Lembra dos 122 milhões? Voltou tudo para o débito dele. Não foi mais creditado, não tinha mais dívida zerada, voltou na conta dele. O rei ficou irado com ele. E o texto no versículo 34 diz: então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Eu gosto do que o Hernandes Dias Lopes diz. Ele diz que quando recusamos perdoar alguém, ofendemos a Deus e provocamos a sua ira, pois Ele nos perdoou sem nenhum merecimento nosso. Seu perdão foi um ato de compaixão e graça. Portanto, sempre que fechamos o coração para sonegar perdão, provocamos a ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa é imperdoável e está debaixo da ira de Deus. Uma pessoa que não perdoa está excluída da bem-aventurança eterna. Guarde isso, amados. O céu é o lugar dos perdoados. O céu é o lugar dos perdoados e quem não perdoa não pode entrar no céu. Lembra de Estevão? Ele estava sendo apedrejado por pregar a verdade. Estava sendo morto a pedradas. Mesmo assim, em meio ao seu sofrimento, ele perdoou seus algozes. Atos 7, 59 a 60. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, esse perdão liberado por Estevão alcançou um jovem chamado Saulo, que mais à frente se tornou o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores do evangelho, um missionário. Paulo estava ali na ocasião, consentindo na morte de Estevão, e ele foi alcançado pelo perdão de Estevão, e ele foi perdoado. Ontem estivemos aqui em Noã, na casa de recuperação, como já disse, e eu preguei que a Igreja de Cristo é uma comunhão de vários ex, tem ex de tudo. E foi nesse contexto que eu falei que tem muito ex maledicente que fala mal dos outros, é fofoqueiro, né? E um lá, cidadão, brincou. E eu falei que há muitos bandidos também, ex-bandidos dentro da igreja. E nesse contexto eu falei sobre um ex-assaltante de banco chamado Paulinho Bang Bang.
Um homem que destruiu a vida de uma mãe e uma criança dentro de um banco em 1989, num assalto que foi mídia na época. 7 assaltantes entraram nesse banco. Naquele mesmo dia, a criança começou a chorar no colo da mãe, e um dos assaltantes, segundo consta, foi o próprio Paulinho Bang Bang, mandou a criança parar, mandou a mãe fazer com que a criança parasse de ficar chorando, e a mãe não conseguiu controlar aquela criança. E num ímpeto de fúria, aquele bandido matou as duas, a mãe e a criança. E naquele mesmo dia, 5 daqueles bandidos foram presos. 2 sobreviveram, dentre eles Paulinho Bang Bang. E o pai da menina morta, e o esposo foi morto também, em rede nacional, no Jornal Nacional, ele declarou: eu perdoo os homens que fizeram isso com a minha esposa e com a minha filha. Eu perdoo. Ele era um cristão. Eu perdoo. E mais, ele não ficou só no perdão. Ele pediu a um amigo missionário que fosse à prisão e pregasse para esse homem chamado Paulinho Bang Bang. E ali, esse missionário começou a falar do amor de Deus, levou a Bíblia para ele. Só que Paulinho Bang Bang, criado no mundo do crime, um dos maiores assaltantes da época, ele já tinha fabricado um punhal e já estava pronto para matar o pregador dentro da cadeia. E quando ele levantou para matar o pregador, ele caiu em prantos, chorando. Caiu ali arrependido, o Espírito Santo o tocou, e ali houve uma mudança. De monstro, aquele homem se converteu e passou a ser um pregador do Evangelho. E hoje em dia ele prega o Evangelho por todo o Brasil e é conhecido. Bota lá Paulinho Bang Bang, 50 minutos da história dele. E ele conta em detalhes como foi a trajetória do mundo do crime e hoje em dia na presença de Deus. Mas ele foi alcançado pelo perdão de um homem que perdeu a esposa e o filho. Por quê? Porque esse homem que perdoou também teve uma grande dívida perdoada. E agora ele teve condições dadas pelo Espírito Santo de perdoar uma grande ofensa. Concluindo, queridos, o servo malvado, ou seja, o servo perdoado que não perdoou, o texto diz que ele foi entregue aos flageladores. Versículo 34, e indignado, o seu senhor o entregou aos flageladores até que pagasse tudo o que lhe devia. Queridos, flageladores eram oficiais da época, designados pelos tribunais para torturarem os que haviam cometido crimes atrozes. Quando nos fechamos para o perdão, nós também somos lançados numa terrível prisão emocional, numa escura e infecta cadeia espiritual. A falta de perdão nos faz ferver por dentro. Os flageladores não são literais, mas são na alma. Sendo assim, a principal lição dessa parábola é que, por gratidão, aquele que foi perdoado, perdoa. Aquele que recebeu de Deus o perdão de uma grande dívida se dispõe a perdoar seu irmão uma pequena dívida. O alicerce da misericórdia humana é o recebimento da misericórdia divina. E precisamos, queridos, exercitar a misericórdia se esperamos receber misericórdia. Precisamos exercitar se esperamos receber. Mateus 18, 35. Assim fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus adverte que Deus não pode nos perdoar se não tivermos um coração humilde e contrito. É o que Jesus está dizendo. É pela forma de tratar os outros que revelamos a verdadeira condição do nosso coração. Quando o nosso coração é humilde e contrito, perdoamos nosso irmão com prazer. Não é um peso, mas onde há orgulho, quando há desejo de vingança, não pode haver verdadeiro arrependimento. O que significa também que Deus não pode nos perdoar. Certa feita, um soldado americano abandonou a guerra para visitar sua família. Ele não tinha licença oficial para isso. Ele não tinha permissão para abandonar a guerra para visitar a casa.
E, infelizmente, ele foi condenado nessa situação, foi preso e foi condenado como desertor a ser fuzilado na semana seguinte por um ato impensado. Ele gelou com a notícia que seria fuzilado. Ele ficou desesperado internamente, mas declarou: eu mereço, Senhor. Eu desertei da bandeira. Eu mereço a morte. Ele perguntou então ao oficial que havia lhe dado a sentença: é só isso, Senhor? Eu posso ir embora? Estou liberado. O oficial respondeu: não. Tenho algo mais para você. E pegando um outro papel, leu o perdão concedido a ele pelo governo americano. O soldado derreteu-se com um gesto de misericórdia. Ele caiu com o rosto interno soluçando, chorando. Ele nunca mais desertou. E anos mais tarde foi promovido por boa conduta. Sendo assim, queridos, pessoas que realmente apreciam e desfrutam da graça e do perdão de Deus são transformadas e demonstram sua gratidão a Deus, perdoando seus ofensores. Ele foi perdoado de uma grande dívida e ali se tornou também, aprendeu a lição e se tornou também um perdoador. Que possamos seguir esses exemplos para a glória de Deus. Sempre que você encontrar alguém que ache impossível de perdoar, lembre-se do tamanho do perdão que você recebeu de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos estar terminando já. Guarde essa palavra. Perdão para uma dívida impagável. Estávamos enrolados com Deus. Talvez alguns aqui ainda estejam enrolados com Deus. Mas, meu amado, em nome de Jesus, se humilhe diante dele. Peça perdão, peça mais uma chance, peça mais uma oportunidade e creia no perdão de Deus. Não basta pedir perdão, você precisa crer que Ele é um Deus que perdoa, é um Deus gracioso e misericordioso, é um Deus que apaga e joga no mar do esquecimento todas as nossas transgressões, é um Deus que se compadece, é um Deus misericordioso. Ele é um justo juiz, sim, também, mas Ele é poderoso para anular a sentença. Isso não é apologia ao pecado, não é isso que eu estou tratando. Já cometeu erro, já pecou, agora o que fazer? Desistir não é a solução. Voltar atrás não resolve o problema. O que Deus espera de você, meu amado, é o que aquele homem endividado fez, se prostrar e pedir perdão. Mas não o que ele fez depois, que foi sonegar perdão ao outro. Então, se prostre, clame a Deus por misericórdia, peça perdão. E quando você tiver alguém para perdoar, perdoe em nome de Jesus. Oh Pai amado, em nome de Jesus te louvamos por tua graça, teu favor e tua misericórdia. Te louvamos,